Olá, muito boa tarde. A Polícia Militar da capital prendeu nesta madrugada uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Manaus. Segundo a polícia, o grupo já roubou mais de 30 veículos. Essa picape teve a placa modificada para ser utilizada como veículo de fuga. Segundo a Polícia Militar, as 5 pessoas detidas na madrugada, entre elas 2 adolescentes, roubaram mais de 30 carros em Manaus. Segundo a polícia, a quadrilha era especializada em roubar carros de luxo e utilizava uma arma alugada para realizar os crimes. A quadrilha relatou para a gente que a arma era alugada. Quem alugava para eles era um soldado da aeronáutica. A gente localizou o endereço do soldado da aeronáutica, ele mora na rua Santa Luzia Compensa, e na casa do mesmo a gente encontrou munição de calibre restrito, munição de .40 e uma quantidade de entorpecente, possivelmente maconha. A Hilux foi roubada no último sábado. Segundo a vítima, que prefere não se identificar, todos estavam armados e agressivos. Eles me fecharam numa rua mais ou menos sem movimento, aí os 3 elementos saíram armados, já gritando: sai do carro, perdeu, sai do carro, e não deu tempo de sair, que tivesse no cubo e entregar o carro. Na noite dessa terça-feira, eles roubaram outro carro e na hora da fuga foram presos por policiais da Rocan. Não passa nada, é terror. No momento, assim, eu me mantive calmo, né? Querendo ou não, é algo que a gente vê sempre na televisão, é algo que a gente está sempre sendo instruído como proceder. A gente conseguiu localizar a Hilux prata na Constantino Nery com a Pedro Teixeira. Abordado, encontraram 4 elementos com uma arma de fogo, uma pistola 765, né? Bem, eles levaram a gente no local onde estaria o Corolla, lá no conjunto Castanheira. Com eles, a polícia apreendeu essa pistola 765 e vários documentos de carros que teriam sido roubados, desmontados e vendidos para compradores no interior do estado. Um incêndio destruiu esta manhã uma casa no bairro Petrópolis, aqui na capital. Uma pessoa ficou ferida. Apesar do fogo ter sido controlado, os moradores reclamaram da demora na chegada do Corpo de Bombeiros. O fogo atingiu esta casa de madeira. O que deu para salvar das chamas ficou no meio da rua. No local funcionava uma tapeçaria onde viviam 5 famílias. Eu estou trabalhando aqui na frente e o fogo surgiu lá do 2º, 3º quarto, né? E é onde não mora ninguém. De repente alguém veio correndo lá de trás, porque aqui é uma estância, né? Gritando fogo, fogo, mas quando a gente olhou a chama já estava muito alta. E a gente correu para dentro da casa tentando salvar aquilo que pôde, né? De acordo com informações de moradores, o fogo começou por volta das 10 horas da manhã e se alastrou rapidamente. E mais uma vez, a população reclamou da demora do Corpo de Bombeiros. Eu acho que isso é uma falta de respeito com a própria população. Se aqui é próximo, Petrópolis já é próximo do comando geral do Corpo de Bombeiros, imagine outros bairros mais longe. Ele gritando, me ajuda, me ajuda. Aí, ao invés de eu ajudar ele, eu fui lá pro bombeiro. Eu fui lá, falei, esperei uns 10 minutos lá, não veio ninguém. Cheguei aqui mais 20 minutos. Tanto é que quando eu cheguei aqui, essa casa aí tinha só uma fumaça. E agora vocês filmam aí para ver como é que tá a casa. Durante os trabalhos, confusão. Populares estavam nervosos e afirmaram que a viatura dos bombeiros, além da demora, chegou sem água. Uma viatura da Rocan foi chamada, mas não houve confronto. As acusações foram desmentidas pela corporação. Nós temos no registro, foram aproximadamente 4 minutos e 30 segundos, a primeira viatura chegou aqui a partir da entrada da ligação 93. Eles reclamaram que a primeira viatura que chegou veio sem água. Negativo, eu fui o primeiro a chegar aqui. Inclusive ajudei a desenrolar as mangueiras. O cidadão sair daqui na corporação chamar a viatura, isso demanda tempo e a gente perde tempo no atendimento. A gente recomenda à população que ligue o 93. Eu investigando aqui, um cidadão me disse que ligou para o 90. Isso atrasa de fato o atendimento. O ministro da Defesa acompanhou nesta manhã no Amazonas um exercício militar que envolveu as 3 Forças Armadas. Celso Amorim afirmou durante a visita que o possível acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Farc deixa o Brasil em alerta nas fronteiras da Amazônia. O ministro e a comitiva acompanharam parte da Operação Amazônia, desencadeada no último dia 18. 5.000 militares das 3 Forças Armadas atuam na foz do rio Amazonas. A área também abrange os estados do Pará, Rondônia e Acre. Nesta manhã, as tropas foram divididas entre 2 países fictícios que simularam um conflito. A capacidade de emprego da força em campo foi testada pelo ar, na água e em terra. Ribeirinhos acompanharam esse ensaio de guerra. Em Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus, a população recebeu atendimento médico e odontológico.
não só pediatra, mas ginecologista, como há algum tempo eu já andava atrás. E graças a Deus, agradeço a equipe que veio ao nosso município, eu consegui pediatra, ginecologista e outras coisas também. Durante a visita, o ministro da Defesa preferiu não falar sobre o Plano Amazônia Protegida, que prevê metas e ações para reforçar a vigilância na Amazônia. Celso Amorim exaltou a importância desse exercício militar. Para que nós possamos defender, nós temos que estar adestrados, temos que ter bom equipamento, bom treinamento e bom entrosamento. E eu diria que essa operação sintetiza isso tudo. Não quer dizer que não haja necessidades ainda. Nós, por exemplo, me foi apontado aqui uma necessidade de melhoria para o equipamento de transporte. O transporte de tropas, não o transporte dos próprios pessoas da Marinha, mas o transporte de tropas é feito com barcos civis, né, comerciais. E nem sempre eles têm uma configuração adequada para o trabalho que tem que ser feito. E confirmou que as Forças Armadas devem ficar em alerta para a possível movimentação de guerrilheiros das Farc na fronteira. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ensaiam negociação para um acordo de paz com o governo colombiano. Comunidades indígenas e ribeirinhas temem que o fim da guerrilha no país vizinho possa atrair dissidentes das Farc para a prática de crimes como o narcotráfico e o contrabando de armas no Brasil. Nós temos que estar vigilantes, né? Essas operações como essa e como antes a Operação Ágata 4 aqui justamente nos habilitam a enfrentar essas dificuldades. Esses efeitos colaterais a gente tem que estar sempre atento e para isso as nossas Forças Armadas estão ficando cada vez mais presentes na área de fronteira. Ainda há muito por fazer, evidentemente, a gente vê que há extensões enormes necessitando de uma presença mais permanente, mas muito tem sido feito. E eu acho que operações como essa, que é de um tipo, que é mais uma operação de adestramento para a defesa, e operações como a Ágata, que é uma operação para combate a esses ilícitos que você está mencionando, contribuem para que essa presença seja mais forte. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas no último fim de semana em Anamã durante um confronto envolvendo cabos eleitorais. A confusão aconteceu na tarde do último sábado, quando cabos eleitorais dos candidatos à prefeitura de Anamã, que estavam em embarcações diferentes, se cruzaram no lago que dá acesso à cidade. 8 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 8 anos. Pedras, pedaços de madeira e fogos de artifício teriam sido atirados de um barco para o outro. Uma das embarcações saía para participar de um comício em uma comunidade do interior. O outro trazia os eleitores que iriam participar de um outro comício marcado para a noite de sábado na cidade. O caso já está sendo investigado pelo Ministério Público. No próximo bloco do Band Cidade, mulher que foi submetida a um parto forçado aqui na capital sai do coma e já respira sem ajuda de aparelhos. E veja também, petroleiros do Amazonas aderem paralisação nacional da categoria para pedir reajuste de salários.